Boa tarde, eu me chamo Gabriel e junto do Thales e do Bruno decidimos fazer nosso trabalho sobre um violão, já que era um instrumento que todos os integrantes tinham em casa. Começamos importando a imagem de um desenho do violão que iríamos modelar no menu principal do Sketcher, selecionando a opção Importar como textura. Aplicamos a textura na face para servir como referência, então utilizamos principalmente a ferramenta de arco para desenharmos o contorno do violão. Extrudamos o desenho da forma e, ainda com base na textura, fizemos o desenho do cavalete. Marcamos os pontos por onde a corda deveria ficar apoiada e utilizamos arcos e círculos para modelar os vãos. Utilizamos um círculo para fazer a boca do violão e aplicamos a ferramenta de offset para obtermos contornos tanto nela quanto no corpo. Para fazermos o escudo, utilizamos a mesma técnica aplicada no desenho da forma. Extrudamos os detalhes das bordas e do escudo e então excluímos as sobras do plano inicial. Também fechamos o tampo traseiro, pois até aqui ele permanecia aberto. Novamente com a ferramenta de arco, fizemos o braço do violão, fazendo os ajustes da conexão com a boca e realizando as devidas extrusões. Para fazermos a escala, utilizamos uma tabela das medidas como referência. Importamos essa tabela para facilitar a visualização. Ajustamos o final do braço com a ferramenta de escala, para que o braço fique mais fino conforme se aproxima da mão do violão. Modelamos um traste e o replicamos para as devidas posições necessárias, mantendo o eixo central como referência. Dessa forma, obtivemos algumas sobras, que foram eliminadas através da interseção de um plano criado com base no ângulo gerado pelo estreitamento do braço. Utilizamos guias de referências para inserir as marcações com bolinhas na quinta, na sétima, na nona e na 12ª casa do violão. Para fazermos a curva de encaixe do braço com o corpo, replicamos a parede de encaixe e nela fizemos marcações para guiar a construção de arcos, que foram extrudados e tiveram alterações nas escalas sucessivamente, de forma a gerar uma superfície aparentemente curva. Depois, posicionamos essa peça em seu devido lugar. Agora, para fazermos a modelagem da mão, começamos desenhando em um plano 2D utilizando as ferramentas de arco e de linhas de marcação. Após o desenho 2D, fizemos um corte com as mesmas dimensões do cilindro de encaixe e utilizamos o plugin Joint Push Pull para extrudar a superfície. Utilizando da ferramenta de circunferência, distribuímos pela face lateral do modelo as posições onde ficarão os cilindros que prendem as cordas. Após feito isso, extrudamos um cilindro com as mesmas dimensões do raio da circunferência demarcada. Declaramos esse cilindro como componente do modelo,
Triplicamos o mesmo para as demais posições e colocamos os 3 cilindros alinhados em um grupo. Para fazermos os detalhes do encosto das tarraxas do violão, demarcamos as posições iniciais do contorno e utilizamos a ferramenta de mover junto com a tecla Ctrl para duplicarmos e criarmos o efeito de espelhamento. Após feito isso, duplicamos o detalhe para ambos os lados, interseccionamos com as faces laterais e utilizamos a ferramenta de extrudar para causar o relevo no modelo. Agora, iniciamos a modelagem das engrenagens da tarraxa do violão. Para fazermos isso, iniciamos desenhando no plano 2D a circunferência da engrenagem junto com um único dente. Após o desenho desse dente, utilizamos a ferramenta de rotar junto com a tecla Ctrl para criarmos múltiplas cópias do mesmo ao redor da circunferência. Após o desenho 2D, fizemos um corte com as mesmas dimensões do cilindro de encaixe e utilizamos o plugin Joint Push Pull para extrudar a superfície. Após finalizada a modelagem da engrenagem, editamos o componente do cilindro e colocamos as cópias das engrenagens dentro de um grupo para posicionarmos corretamente nos cilindros. Utilizando da ferramenta de desenho e de extrudar, modelamos também o furo do parafuso das engrenagens. Editamos novamente o componente do cilindro para aplicar os furos nos múltiplos cilindros igualmente. Para modelarmos os frisos do parafuso da tarraxa, aonde serão encaixados nas engrenagens, utilizamos o plugin Helix Along Curve. Com o plugin, foi possível gerar uma espiral homogênea com as dimensões dos frisos com que queríamos o encaixe com as engrenagens. Extrudamos um cilindro no interior da espiral e duplicamos a mesma utilizando da ferramenta de rotar junto com a tecla Ctrl, para que ao fazermos a redimensionação, utilizamos a ferramenta de escala, cause o efeito dos frisos que queríamos. Após a parte espiral do parafuso da tarraxa pronto, declaramos ela como um componente e editamos novamente o componente anterior do cilindro para que o mesmo replique para os múltiplos. Para fazermos a ponta do parafuso da tarraxa, iniciamos desenhando o contorno em um modelo 2D. Após desenhado, extrudamos o modelo e movemos ele para o componente da espiral do parafuso para que o resultado replique para os múltiplos componentes. Agora, dentro do componente do parafuso da tarraxa, iniciamos a modelagem das presilhas. Começamos pelo encosto na superfície do cilindro e utilizamos do plugin Curve Loft para fazermos uma superfície curva ao longo da metade do cilindro. Como a presilha foi criada dentro do componente, utilizamos desse meio para duplicarmos o resultado para a presilha superior. Após encaixado a presilha superior e inferior, criamos um grupo com as duas e duplicamos o resultado para o outro lado do violão. Para finalizarmos a mão, fizemos o entalhe por onde passarão as cordas. Começamos modelando um cilindro, criamos uma cópia do mesmo e colocamos os dois em um grupo. Fizemos as medições corretas e colocamos eles nas posições onde serão feitos os entalhes. Após posicionados,
desfizemos o grupo, interseccionamos as faces com o modelo e limpamos os resíduos. A seguir, vamos fazer a união da cabeça com o resto do violão, utilizando o instrumento de arcos e a extrusão para arredondar a superfície de contato com o resto do violão. Utilizamos também a extrusão e os instrumentos de arcos para fazer a pestana. Após ter feito o lugar de passagem das cordas, foi utilizada a ferramenta Sigami para fazer as cordas. Utilizando recortes e novamente utilizando a ferramenta Sigami, é possível fazer os botões que ficam embaixo das cordas, conseguindo chegar a esse resultado do violão que vocês estão vendo, após colocar a textura. Esse foi o nosso projeto em sua etapa final. Muito obrigado pela atenção.